Já sabemos de uma cena deletada de Homem-Aranha sem volta para casa. Sim, ela pode desconfirmar um suposto vazamento que estava rolando aí sobre a origem do traje preto. Isso aí, isso saiu da boca do próprio Tom Holland. Sem saber, ele pode ter revelado isso tudo. Vamos comentar isso e também analisar uns comerciaizinhos novos que saíram por aí com cenas inéditas também, que estão bem bonitas, isso tudo aqui nesse vídeo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e deixa eu já te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Sério, assim você me dá uma força gigantesca, não custa nada, pô, só se inscreve, você vai curtir demais os próximos vídeos. E você que já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado e um grande abraço também, porque é por causa de vocês que o meu trabalho aqui é possível. Então, valeu de verdade e vamos continuar já. Eu quero começar comentando esses pôsteres novos que saíram, você já deve ter visto por aí, mas eu achei eles muito bonitos, que os primeiros pôsteres de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foram bem mais ou menos, né? Mas aí sai esse pôster de IMAX, que é bem minimalista, né? Tem um Homem-Aranha pequenininho lá, balançando em meio a uma Nova York toda dobrada na dimensão espelho do Doutor Estranho. Eu achei esse pôster lindo demais, chama muito a atenção. Tem esse outro pôster russo do Homem-Aranha cabisbaixo, vendo vários anúncios dele sendo acusado de ser um vilão, e tá nevando, né? Tinha que ser um pôster russo, né? No meio do inverno. Mas nada supera esses pôsteres ilustrados do Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Caramba, eu quero esses pôsteres sem a logo para usar no celular como proteção de tela e tal, e eu quero versões desses pôsteres aí com os outros Homens-Aranha. A hora que a Sony acabar com essa palhaçada aí do marketing de não divulgar os outros Homens-Aranha, aliás, palhaçada não, eu acho muito louvável por parte da Sony guardar esse segredo aí. Eu acho muito legal mesmo, que o povão, a verdade é essa, o povão não tá ligado ainda que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield de fato vão estar nesse filme. Então pra eles vai ser uma surpresa de explodir a cabeça. Vai ser sensacional pra galera que não tá inteirada nos vazamentos, nessas informações, ver isso nos cinemas. Vai ser incrível mesmo. E outra coisa que esses pôsteres me lembram aqui é que rolou um baita vazamento pesadíssimo hoje, que eu não sei se eu faço vídeo a respeito, porque já estamos muito próximos do filme. Esse vazamento conta até o final, que é muito trágico, e eu não sei se eu faço vídeo, então comenta aqui se você quer ver um vídeo meu analisando esse vazamento aí, porque pode ser spoiler violento. Então comenta aí se você quer ou não, e aí eu vejo se eu faço vídeo ou não. Porque, assim, uma coisa que eu poderia dizer sobre esse vazamento que rolou aí é que se encaixa com vários dos antigos vazamentos que foram provados verdade. E ele diz que o Doutor Estranho, apesar do marketing mostrar pra caramba o Doutor Estranho o tempo todo do lado do Homem-Aranha e tal, e fazer parecer que o Doutor Estranho é quase que um coprotagonista desse filme, na prática, no filme mesmo, o Doutor Estranho não vai ter uma participação tão grande assim não. Doutor Estranho nem vai estar tão presente no filme assim. É o marketing que tá explorando o Doutor Estranho pra caramba. Na prática, o Doutor Estranho não vai ter tanto espaço assim. Mas, por enquanto, o marketing tá explorando o Doutor Estranho e os vilões porque é o que pode, né? Porque por enquanto não estão mostrando os outros Aranha. Tanto é que saiu um novo comercial coreano que mostra algumas imagens inéditas. Vamos passar aqui pelas imagens inéditas. O trailer já começa com o Peter atravessando uma realidade em cacos aqui, a dimensão espelho do Doutor Estranho, naquela luta que o Peter vai ter com o Doutor Estranho, onde o Peter rouba o cubo, né, aquela prisão dos vilões, aparentemente, e o Doutor Estranho vai perseguindo ele. Pra você ver todas as cenas que nós vamos ver nesse comercial aqui, que vimos em todos os trailers do Doutor Estranho lutando contra o Peter, deve ser desse momento, que o Peter rouba o cubo e o Doutor Estranho vai atrás do Peter. Então, é só uma sequência dentro do filme, é só um momento dentro do filme em que isso vai rolar. E todos os trailers estão se baseando nisso, nesse momento.
Pra você ver como a participação do Doutor Estranho não vai ser tão grande assim. No trailer tem essa outra cena aqui, esse outro momento em que o Doutor Estranho tá se afastando do Peter e lá no fundo tá o Dr. Octopus preso. Ou seja, essa cena aqui deve ser logo depois do momento da Batalha da Ponte, em que o Peter enfrenta o Dr. Octopus e o Duende Verde, mas, pelo que estamos vendo aqui, só o Dr. Octopus foi preso. Então o Duende Verde deve escapar da Batalha da Ponte. Isso é uma coisa que o vazamento grave que saiu hoje disse, que o Duende Verde escapa da Batalha da Ponte. Mas enfim, essa cena aqui também deve ser logo depois de uma outra cena que saiu em um outro comercial, onde o Doutor Estranho pergunta pro Dr. Octopus: você conhece um Peter Parker que é o Homem-Aranha? E o Dr. Octopus diz: sim. E o Doutor Estranho pergunta: é ele? E aponta pro Peter Parker do Tom Holland. E o Dr. Octopus diz: não, né? Fazendo uma menção, porque, pô, o Peter Parker do universo do Dr. Octopus é o Tobey Maguire, poxa, a gente sabe. Mas enfim, ó, a cena seguinte do comercial é o Doutor Estranho multiplicando os trens na dimensão espelho. Toda essa sequência de perseguição do Doutor Estranho ao Homem-Aranha deve ser incrível. Outra sequência aqui de portais, também da perseguição, você vê o trem ali, né? Tá o manto da levitação tentando puxar, tirar o cubo da mão do Homem-Aranha. E uma explosão mágica, bizarra. Vai ser incrível ver isso no cinema. A dimensão espelho sendo estilhaçada e os trens viram tipo uma flor, um negócio bizarro demais. Depois nós vemos alguns momentos do universo das brechas, das fendas no multiverso se abrindo. E aí temos mais cenas da Batalha da Ponte, o Peter sendo arrastado. Do jeito que ele está sendo arrastado aqui, talvez ele esteja sendo arrastado pelo planador do Duende Verde, hein? Ou não, nessa outra cena aqui dá pra ver que ele tá segurando um carro. É isso. Um carro que estava caindo da ponte e ele se segurou com os braços do Aranha de Ferro. Acho que é isso. Foi isso mesmo. Daí temos algumas cenas que já vimos, mas duas novas imagens. Uma do Doutor Estranho abrindo um feitiço e outra mais ampla na mesma cena, que é ele enfrentando o Homem-Aranha ali no trem também. E depois terminamos o comercial com o Ned Leeds entrando no Sanctum Sanctorum e fazendo uma piadinha, comentando: não acredito que eu tô no Sanctum Sanctorum. E o Doutor Estranho também comenta que não acredita que ele tá ali no Sanctum Sanctorum. Um outro comercial que saiu também no TikTok mostra um pouquinho mais da Michelle fugindo com o Homem-Aranha. Deve ser bem no início do filme essa sequência. E depois vemos o Peter, o Ned e a Michelle no porão do Sanctum Sanctorum. Um momento de piadinha onde o Ned vê uma máquina, fala: caramba, é uma máquina de tortura. E a Michelle diz que acho que é uma máquina de pilates. Isso se conecta com aquilo que eu comentei em um outro vídeo que eu fiz aqui sobre as primeiras reações a respeito do filme, onde disseram que o filme deve começar com esse clima mais leve, mais divertido, mais brincalhão, mas as coisas devem ir ficando sérias conforme a história vai se desenrolando. Mas muito bem, já falamos sobre os novos comerciais, sobre pôsteres, vamos falar sobre a cena deletada. Segundo um tweet do Discurso em Filme, numa entrevista ao The Graham Norton Show, o Tom Holland disse que a cena que ele gravou com o irmão dele no filme, o Harry Holland, foi deletada do filme, foi cortada fora do filme. E isso pode parecer muito à toa. O que tem? A cena que ele gravou com o irmão dele, tanto faz. Só que não é à toa, não. Porque, supostamente, a cena que ele gravou com o irmão dele foi uma cena em que o irmão dele estava interpretando um carinha que chegou e jogou uma tinta verde no Homem-Aranha. E quem tá ligado, quem acompanha o canal já deve estar ligando os pontos e já deve saber que cena é essa. Eu vou falar melhor sobre isso, mas antes eu só quero esclarecer que talvez nós vejamos ainda essa cena em uma versão estendida de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aqui você pode falar: Loki, você tá maluco? Versão estendida de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Isso aí nunca vai acontecer. Não existe esse negócio de versão estendida de um filme do universo cinematográfico da Marvel. A Marvel Studios nunca fez isso. Quase nunca fez isso. Porque Homem-Aranha Longe de Casa, que foi o filme anterior a esse, teve uma espécie de versão estendida. Junto com o Blu-ray, saiu um curta, que foi um compilado de cenas deletadas do filme, que foi Peter's To-Do List. Era uma sequenciazinha que foi cortada do filme Homem-Aranha Longe de Casa. Era o Peter Parker se preparando para viajar para a Europa. E mostrava, por exemplo, várias cenas que estavam inclusive no
no trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, como o Peter vestindo o traje do Aranha de Ferro, prendendo os bandidos e depois brincando com os policiais, o Peter tirando o passaporte no aeroporto. Essas cenas foram cortadas do filme final, mas depois foram compiladas em um curta que foi parar no Blu-ray. Daí, juntando o curta ao filme, é quase como se fosse uma versão estendida de Homem-Aranha Longe de Casa. A mesma coisa pode acontecer com Homem-Aranha Sem Volta para Casa, porque a gente sabe que gravaram muita coisa para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Inclusive, alguns supostos vazamentos, alguns rumores aí, dizem que gravaram versões alternativas de final e tal. Todo esse material extra deve ser lançado em Blu-ray, deve ser lançado em material adicional. E a gente deve até pensar no seguinte: cara, pagaram uma fortuna para os atores de filmes antigos retornarem. Foi um trabalho enorme para fazer esses caras voltarem a estar num estúdio de filmagem de novo. Então, você acha que eles não iam aproveitar ao máximo essa oportunidade? Eu acho que eles perderiam uma grande oportunidade se não aproveitassem ao máximo, gravassem o máximo que pudessem dos atores lá. Então vamos torcer e vamos esperar que saia uma versão estendida ou um curta, um material adicional de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, com todas essas cenas extras, com todo esse material extra, contando uma história, uma coisa legal aí que possa ter ficado de fora. Assim, cena deletada sempre colocam em Blu-ray, sempre colocam como material adicional. Mas se essas cenas deletadas conseguirem contar uma historinha que faz sentido, assim como o curta de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, do Peter fazendo as coisinhas antes de viajar para a Europa, melhor ainda. Mas enfim, voltando para a cena deletada do irmão do Tom Holland. Essa cena do irmão do Tom Holland seria o irmão do Tom Holland interpretando um carinha que seria fã ou defensor do Mistério, ou seja, que acreditaria que o Mistério seria um herói e teria sido morto pelo Homem-Aranha, chegando com um balde de tinta verde e jogando essa tinta verde no Homem-Aranha, que estaria vestindo o traje preto e vermelho que ele usaria no início do filme. Essa seria a cena do irmão do Tom Holland no filme. Essa cena teria sido cortada. E por que que isso é tão significativo e desmentiria um suposto vazamento? Porque, segundo um suposto vazamento, seria exatamente por causa dessa tinta verde aí que o Homem-Aranha pegaria o traje preto e vermelho dele e viraria ao contrário. E daí o traje ficaria preto e dourado. É daí que surgiu a história que o traje preto e dourado seria o traje vermelho e preto ao contrário. O que parecia completamente sem noção, mas conforme os trailers foram saindo, pareceu ter cada vez mais sentido, porque o traje preto e dourado foi parecendo cada vez mais improvisado. Em um momento do segundo trailer, pareceu que tinha uns fios soltos assim, apareceu um celular colado aqui no peito do traje preto e dourado, então parecia um traje todo remendado e tal. Qual é que vai ser dessa situação então? Será que simplesmente deletaram a cena da tinta verde, mas ainda assim vão manter a origem do traje preto e dourado como sendo o traje vermelho e preto ao contrário? Ou essa história toda do traje preto e dourado ser o traje vermelho e preto ao contrário era tudo caô, não era verdade, e a origem do traje preto e dourado é outra? O que parece inevitável é que o traje preto e dourado seja um traje improvisado mesmo, já que ele vai ser um traje meio que de transição, vai ser usado pelo Peter Parker enquanto ele estiver capturando os vilões, até usando uma manopla, um bracelete mágico feito pelo Doutor Estranho aparentemente. Dá pra ver isso bem pelos bonecos da Hot Toys. E a linha do tempo não bate, porque se ele vai usar o traje preto e dourado depois de usar o traje vermelho e preto, como é que ele está usando o traje vermelho e preto ao estar lutando com o Doutor Estranho, que é depois dele ter capturado os vilões, se ele vai estar usando o traje preto e dourado enquanto está capturando os vilões, que é antes daquilo? Mas enfim, os trailers enganam também, então nos trailers ele pode estar usando um traje quando na verdade está usando outro. Loucura, loucura. Muitas dessas coisas nós só vamos descobrir mesmo a hora que nós estivermos no cinema assistindo o filme.
Comenta aqui as suas teorias, o que você acha disso tudo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.